Pouco mais de 70% da superfície da Terra é coberta pelo oceano. Até agora, em 2020, os humanos exploraram apenas cerca de 5% dela. Imagine o que pode estar além do nosso alcance. Espécies das profundezas que ainda não encontramos, ou um megalodon perdido desde os tempos pré-históricos. Talvez naufrágio de um naufrágio há muito desaparecido, pensado para sempre, ou a cidade perdida de Atlantis. Talvez algo sombrio e perturbador, quem sabe? Enquanto esperamos que os especialistas explorem o desconhecido, a seguir estão alguns mistérios a serem considerados. 5. Naufrágio do século XIX. Em 16 de maio de 2019, pesquisadores a bordo do Oceanus Explorer da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (aberto no fechado) estavam no Golfo do México, quando um veículo operado remotamente, que eles estavam testando, tropeçou no que parecia ser um naufrágio de 200. O navio foi construído com madeira, que inclui revestimento de cobre, e teria cerca de 124 pés de comprimento antes de afundar. Nesse ponto, porém, surgiram mais perguntas do que respostas. Os arqueólogos ainda não sabem de onde veio o navio, exatamente a idade dele, o que aconteceu com a tripulação, ou mesmo que tipo de navio era esse navio. A única pista identificada no momento da descoberta foi o número 2109 no leme e itens de ferro e cobre espalhados nas proximidades. Pedaços de madeira queimados sugeriram que o navio pode ter pegado fogo antes de afundar. Depois que a descoberta foi tornada pública, Frank Cantelas, da NOAA, expressou esperança de que outras expedições sejam realizadas para tentar descobrir os mistérios em torno do naufrágio. 4. Mistérios do Mar Negro. Anteriormente conhecido como Mar Inóspito e Mar Hospitaleiro, o Mar Negro é o centro de avistamentos de estranhas criaturas, fenômenos inexplicáveis e desaparecimentos bizarros. Em 2000, Robert Ballard anunciou a descoberta de evidências de que pessoas morreram em uma grande enchente no Mar Negro. Essa descoberta estava ligada à história do dilúvio bíblico, conforme explicado no livro de Gênesis, e, naturalmente, gerou muita controvérsia. Na Idade Média, turcos e russos relataram ter visto redemoinhos no Mar Negro, que engoliram navios e ilhas. Esses redemoinhos aparentemente apareceriam em águas calmas sem qualquer tipo de aviso. Isso fez com que os pescadores evitassem a área por considerá-la amaldiçoada. 5 bombardeiros soviéticos desapareceram no Mar Negro em dezembro de 1945, para nunca mais serem vistos. Em 1990, um avião grego também desapareceu. Isso deu origem à teoria de que pode haver uma anomalia magnética presente, que causa mau funcionamento. O petróleo russo se soltou de suas amarras e foi à deriva para o Mar Negro. As investigações teriam revelado que todos os 80 trabalhadores estavam desaparecidos. Seus pertences abandonados e refeições comidas pela metade eram a única evidência de que estavam na plataforma. 3. Nancy Bangdzod. Em 27 de dezembro de 2018, o Nancy Bangdzod, um petroleiro de 1.950 toneladas com 11 tripulantes e um capitão a bordo, partiu em direção ao porto de Tanjung Priok em Jakarta de Sampit, Kalimantan Central. Sua chegada era prevista para o dia seguinte. No entanto, em 28 de dezembro, todo o contato com o navio foi perdido nas águas de Ujung Karawang. A última entrada de dados rastreada por funcionários foi em 3 de janeiro de 2019. A Agência Nacional de Busca e Resgate, Basarnas, acredita que o navio-tanque pode ter sido sequestrado por piratas. A Marinha discordou, diz muito segura, e não houve pedido de resgate. A Marinha também alegou que o navio havia sido registrado mudando de posição várias vezes, movendo-se da Baía de Jacarta para o porto de Sunda Kelapa, mas não foi encontrado em nenhum dos lugares. O especialista marítimo, Oloan Salt Gurning, disse que um acidente é altamente improvável, já que nenhum sinal de socorro foi enviado, e ele não acredita que o petroleiro esteja à deriva no março, como a Marinha o teria encontrado nesse caso. Basarnas deveria continuar a busca no oceano por 4 dias, após o que a polícia e a marinha assumiriam a busca. Até o momento. 3. Ilha da Morte. Koh Tao é uma ilha idílica situada na costa ocidental do Golfo da Tailândia. Koh Tao significa aspas abertas ilha da tartaruga aspas fechadas, e seus recifes de coral são habitados por belas criaturas marinhas, incluindo tartarugas. Há uma variedade de opções de acomodação aqui, atendendo aos que estão preocupados com o orçamento, bem como aqueles que desejam impulsionar o luxo.
Este lugar é um destino de férias verdadeiramente incrível, pelo menos na superfície. Sua beleza e luxo cobrem um núcleo escuro e perturbador da atividade criminosa. Rumores obscuros de partes de corpos flutuando em águas rasas, e a ilha sendo controlada pela máfia local, foram lançados em destaque após uma série de mortes inexplicáveis. As pessoas agora têm medo de viajar para Koh Tao, ou Ilha da Morte, como foi apelidada, e com razão. Em 2012, Ben Harrington morreu depois que sua motocicleta foram encontrados em lugar nenhum após o acidente. Sua mãe acreditava que ele havia sido vítima de um crime envolvendo um fio tropeçado, especialmente depois que o legista relutou em afirmar que a causa da morte foi acidental. Em setembro de 2014, dois mochileiros, Anna Witteridge e David Miller, foram encontrados assassinados na mesma praia que Ben Harrington havia permanecido antes de morrer. Foi revelado depois que Anna foi estuprada antes de ser morta. A polícia local não conseguiu proteger a cena do crime ou monitorar o porto da ilha. Em vez disso, eles se concentraram em interrogar dois migrantes de Mianmar, que acabaram sendo considerados culpados e condenados à morte pelos assassinatos. No entanto, os policiais supostamente não conseguiram coletar amostras de DNA e testar as roupas das vítimas. 2 semanas depois dos assassinatos, outro Tina. Então, Valentina Novozionova, de 23 anos, desapareceu de um albergue em Koh Tao para nunca mais ser vista. 6 semanas depois, o corpo de uma jovem foi descoberto, mas não era Valentina. Em vez disso, eram os restos mortais da turista belga, Elise Dallemagne. Seu corpo havia sido queimado e embrulhado em camisetas. Cristina Marianne Nesley, 23, foi encontrada morta em um bangalô de Koh Tao em janeiro de 2015. Seus restos mortais foram mantidos dentro de um templo por dias antes de uma autópsia, levando um legista do Reino Unido a rejeitar os resultados tailandeses devido à incompetência. Todas essas mortes inexplicáveis levaram a rumores de uma família de assassinos em série na ilha, ou envolvimento da máfia local. De qualquer forma, ainda não houve qualquer tipo de fechamento para as famílias que ficaram perturbadas e devastadas. 2. Um naufrágio e uma mal transportou oficiais de justiça, que realizariam despejos em vários locais. A Vespa era muito popular em Delhi, e frequentava o porto aqui junto com seu navio irmão HMS Valiant. Em 21 de setembro de 1884, o WASP foi enviado para Movile, para recolher oficiais de justiça e outros funcionários, que deveriam realizar despejos na ilha em Straulo. A rota era bem percorrida, e o ânimo estava alto. Infelizmente, a tragédia aconteceu logo depois. Às 13h45 da manhã, o WASP atingiu as rochas na ilha Tori. Afundou em 30 minutos. 50 membros da tripulação perderam a vida, com apenas 6 sobrevivendo ao acidente. Posteriormente, um relato de um dos sobreviventes indicou que, conforme a Vespa se aproximava da ilha Tori, ela estava navegando apenas à vela, e suas caldeiras estavam desligadas. Seu objetivo era navegar entre a luz Tori e o continente, em vez de profundamente, deixando os membros mais jovens da tripulação no comando. Mesmo assim, a maioria concorda que o acidente foi muito estranho, principalmente porque o navio bateu nas rochas logo abaixo do farol. A água estava calma, e o tempo bom. A luz Tori brilhou intensamente após o naufrágio, mas as opiniões divergem sobre se a luz estava acesa durante o tempo em que o WASP se aproximou da ilha. Alguns acreditam que a luz foi apagada propositalmente, para impedir que o WASP trouxesse oficiais de justiça para a ilha. Outros afirmam que a pedra amaldiçoada Tori foi lançada sobre o navio, o que acabou levando ao desastre. Um inquérito do almirantado não forneceu quaisquer pistas sobre o que exatamente